Imagina que a gente passa a vida toda correndo atrás de coisas que não precisam existir. É tipo aquele vício em comprar roupas, sabe? Roupas que a gente nem precisa. Mas porque alguém te convenceu de que a sua identidade depende disso, ou talvez aquele impulso de fazer questão de jantar nos lugares lotados para garantir que talvez todo mundo veja você ali. Sabe, no final das contas, nada disso muda o fato de que por dentro a sensação, na verdade, é de vazio. Muitas pessoas vivem em função de ter mais, de acumular. Não porque vai trazer uma satisfação real, sabe? Mas porque é o que o sistema quer que você faça. Que você continue girando a roda. O mais irônico, quanto mais você corre, mais preso você fica. Você fica preso nas próprias amarras douradas, sabe? Achando que liberdade tem a ver com poder comprar mais coisas. Mas talvez não seja bem assim. Talvez o erro esteja justamente nessa obsessão por quantidade, por volume, sabe? Eu não estou falando só de objetos. Estou falando de tudo aqui. Relações, títulos, aprovações, status. Tudo isso que nos enche até transbordar de mediocridade, sabe? A verdade é que a riqueza de verdade não tem nada a ver com o que você tem mesmo, mas e sim com o que você deixa de lado. A real liberdade é aprender a viver com menos, pelo menos na minha opinião. Está, na verdade, em se satisfazer com o que já está ali, debaixo do seu nariz, sem esforço, sem pressa. Mas isso é quase um insulto no mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Dizer que menos é mais parece, na verdade, uma ofensa pessoal. Como assim menos? Alguém pode até ficar se perguntando. Mas a verdade é que quem vive se entupindo de coisas nunca vai entender isso. É o tipo de pessoa que precisa de aplausos para existir, sabe? De likes, de status social. Que vive para ser notado, na verdade. Mas, na verdade, por dentro dessas pessoas, se você for olhar, o que você vai encontrar, na verdade, é um vazio. É um vazio disfarçado de sucesso, disfarçado de luxo, disfarçado de poder. Quanto mais você preenche a sua vida com tralha, e essa é que é a verdade, mais distante você fica daquilo que realmente importa. Aí quando você percebe, na verdade, já é tarde demais. O abismo que você começa a cavar entre você e o que você queria é tão grande que parece assim intransponível. Parece que não tem mais volta. A verdade é que quanto menos peso, mais leveza. Menos coisa, automaticamente mais liberdade. Mas não adianta falar isso, sabe por quê? Porque para a maioria das pessoas isso tudo soa até como uma heresia, sabe? Afinal, quem em sã consciência escolheria uma vida mais simples, uma vida mais leve, sem o peso dos olhares alheios? Quem ousaria rejeitar o sistema e se satisfazer com pouco? Quase ninguém. É por isso que esse estilo de vida, na verdade, exige coragem. Convenhamos, a maioria prefere o conforto de suas correntes. Eles estão presos, enjaulados no sistema, mas estão confortáveis. Veja, mas não é o que eu tenho que me define, e sim o quanto eu consigo viver sem que vai me definir. Sabe o que é engraçado? Quanto mais você tem, menos você é. Parece um paradoxo, né? Mas pense comigo. O acúmulo, ele começa diluindo a gente, ele começa nos dissolvendo nosso perfil, nosso caráter, quem nós realmente somos. Cada coisa que a gente começa juntando, cada peça que a gente começa comprando, cada status que a gente vai conquistando, na verdade, é mais um pedacinho de nós que vai ficando para trás. Vai ficando perdido no meio da bagunça, sabe? E aí, no final das contas, o que é que resta? Quem é você? Ou melhor, você ainda consegue se encontrar no meio disso tudo? A verdade que ninguém quer encarar é que a abundância não é sinal de riqueza. É sinal, na verdade, de fraqueza. Ter mais é só, na verdade, uma fachada que esconde a falta de algo muito mais importante, sabe? Aquele buraco que você tenta preencher com coisas materiais que você não precisa, na verdade, só aumenta com cada nova aquisição. Isso te deixa assim dependente, isso te torna um escravo moderno. Você acha que está no controle só porque tem dinheiro, só porque tem uma certa influência, porque consegue comprar qualquer coisa, mas no fundo, ao contrário. É você que está sendo comprado, vendido e trocado. E claro, o sistema, cara, ele vai adorar isso. Ele quer que você acredite que você precisa de mais. Você precisa de mais sucesso. Você precisa de mais seguidores. Você precisa de mais status. Porque assim ele te mantém naquela roda, onde você se esforça e nunca sai do lugar. Quanto mais você se mexe, mais preso você fica. Para o sistema isso é genial.
A ilusão de liberdade, na verdade, é uma armadilha extremamente sofisticada que já foi inventada. O que é mais trágico disso tudo é que as pessoas realmente acreditam que a solução está no acúmulo. Elas acham que se só conseguirem aquele carro, aquela casa, aquele reconhecimento, tudo vai fazer sentido. Que tudo vai magicamente se encaixar. Só que não vai. Nada se encaixa quando a vida é vivida desse jeito. Porque quanto mais você tem, mais falta. Você só fica mais distante daquilo que você daquilo que realmente poderia trazer paz a você, sabe? Agora veja, a ideia de menos para muita gente é aterrorizante, porque menos implica em enfrentar o silêncio, menos implica em lidar com o vazio real, aquele que você tentou abafar, sabe, com as tralhas, com as coisas. E aí está o medo da maioria das pessoas, o medo de se encarar sem os acessórios, sem as distrações, sem os troféus. A maioria das pessoas prefere viver, na verdade, atolada na superficialidade. Nessa superficialidade de encarar essa verdade brutal. Elas têm pavor da ideia de simplificar. Porque simplificar é subversivo. Vai contra tudo que o mundo moderno ele prega. Simplificar, na verdade, é desistir do jogo. Ou melhor, é ganhar o jogo sem nem jogar. É sair da corrida, sabe? Sabe o que acontece quando você se permite viver com menos? A vida, na verdade, começa a fazer sentido de uma maneira que o excesso jamais poderia proporcionar. É como se a poeira se assentasse de uma hora para outra e você finalmente pudesse enxergar com clareza aquelas amarras que estão te prendendo. A pressão desaparece, você começa a ver o mundo pelo que ele é e não pelo que te disseram que deveria ser. Sabe? O mais engraçado é que quando você chega nesse ponto, você se torna uma ameaça ao sistema. Você se torna uma ameaça porque, de repente, você não precisa mais de nada que os outros precisam. Você se torna inalcançável, porque você não está mais jogando o jogo. Nada assusta mais o sistema de alguém que não depende mais dele. Porque quem não precisa muito não pode ser manipulado. Quem não pode ser controlado não pode ser seduzido. A questão final aqui é o que você realmente quer. Você quer continuar se afundando na ilusão de que mais e mais e mais é a resposta? Ou, na verdade, você deveria tomar o caminho da coragem de se livrar das suas correntes, de cortar o excesso, de finalmente descobrir realmente o que é suficiente para você? Mas eu ainda quero ir adiante um pouco. Sabe o que é mais patético nisso? É ver as pessoas defendendo com unhas e dentes essa prisão. Elas se agarram às coisas como se essas porcarias, sabe, fossem algum tipo de prova de valor. Olha só o carro que eu comprei, olha a viagem que eu fiz, olha a vida incrível que eu finjo ter nas redes sociais. Mas eu pergunto, tudo isso para quê? Para arrancar uma aprovação efêmera de gente que, no fundo, nem se importa com você. É isso que você quer chamar de vida? Sabe qual é a parte mais cômica, se não fosse trágica? É que essas mesmas pessoas que se acham superiores, elas olham de cima para baixo, elas olham para você ou para as pessoas que escolhem uma vida simples e elas olham com desdém. E elas talvez dizem assim, como assim você não tem o celular de última geração, o último modelo lançado? Como assim você não se importa com o status? Elas estão tão atoladas na própria miséria emocional que se convenceram de que aquele luxo é sinônimo de felicidade. Mas o luxo é só uma embalagem para uma vida medíocre e uma embalagem cara. É o brilho falso, na verdade, que tenta esconder a falta de substância dessas pessoas. Você vê essas pessoas desesperadas para impressionar, para aparecer, para se destacar. No fim, são todas exatamente iguais. São clones umas das outras. Pode olhar. Elas saem de uma linha de produção programada para fabricar consumidores insaciáveis, sempre correndo atrás de mais. Como ratos, sabe? Ratos num labirinto sem saída. Eles acham que estão indo para algum lugar, mas o único destino é o abismo. Um abismo de superficialidade, onde tudo que a gente acumula se transforma em um peso e puxa mais para baixo, cada vez mais. Agora veja, talvez você devesse experimentar viver com menos. Talvez você precisasse experimentar rejeitar o excesso, se livrar de tudo aquilo que não serve para nada, além de alimentar o ego. Vai parecer loucura. Para quem vive dentro dessa bolha, parece uma loucura. Você vai soar estranho, você vai ser o estranho, você vai ser o fracassado nos olhos dessas pessoas. Mas sabe o que é ser um fracassado nesse jogo podre? É a melhor coisa que poderia acontecer com você. Porque quem fracassa nesse sistema torto
é quem realmente entendeu que o jogo ele tá viciado. Que nunca foi sobre ganhar. Que a única vitória real é parar o jogo. E se você não entendeu isso ainda, meus parabéns. Você está exatamente onde o sistema quer que você esteja. Você está confuso, consumido, ansioso, sempre com a sensação de que está faltando alguma coisa. E sabe por quê? Porque falta mesmo. Falta coragem de se libertar. Falta ousadia para questionar. Falta visão para enxergar que mais, na verdade, é o menos. E até você acordar para isso, vai continuar sendo só mais uma peça na engrenagem que vai girando, girando, sem parar até quebrar.